A assistência médica e educação pública de Cuba é muito elogiada. Isso faz sentido? Principalmente a medicina, né? A ver, a gente tem que ver que esse assunto da medicina e educação é uma coisa histórica, né? Isso. Ele está referindo, eu provavelmente, a depois do 59, né? Na verdade, para nós, eu não sei o conhecimento que ele tem sobre, mas eu sempre ouvi falar mesmo que a questão médica e educação em Cuba é referência mundial, Sim, né? só que isso é um assunto histórico. Cuba, no seu momento, ele se tive profissionais, a formação, houve uma formação de profissionais médicos cubanos, inclusive de tecnologia, na área da saúde, como vacinas, muito boa. É inegável. Ainda Quando foi isso? anos 70, 80, inclusive 90, no meio da crise. Porém, isso continua dependendo da infraestrutura, da capacidade estatal. Capacidade estatal não é mais que a efetividade que tem o governo, o Estado de aplicar eficientemente suas políticas públicas, tá? Na medida em que essa infraestrutura, que os recursos se vão esgotando, você não consegue formar médicos da mesma qualidade, desenvolver essas tecnologias. E o que acontece é que hoje realmente, ainda mais porque a maioria desses médicos são muito bons, eles têm migrado. Então, hoje a situação da saúde em Cuba é muito precária, realmente. Você não tem remédios, você tem uma formação de médicos muito ruins, porque como o pessoal prefere migrar, ainda mais os que têm mais talento, você não tem muitos casos melhores professores, ou não tem todos os professores nas universidades de ciências médicas que você precisa. Os alunos não precisam nem aprovar a prova de ingresso, se eu não me engano, já nem precisam aprová-la para passar a medicina, mas hoje eles entram com praticamente qualquer nota. A prova de ingresso seria o Enem ou o vestibular lá em Cuba. Ela não tem nem vestibular, não tem essas duas opções, só tem Uhum. uma prova só. Seria equivalente essas provas para você entrar. Eles, com uma nota muito ruim, entram em um curso que em algum momento foi de elite. Semelhante ao que acontece no Brasil, você precisava de uma nota muito alta para entrar. Hoje você entra com qualquer nota praticamente. E em muitos casos, uma coisa que já se viu acontecendo nos 90, existe uma política de você passar os alunos para conseguir formar profissionais. Passar ou deixar seguir? Deixar passar, a não ser que seja uma coisa extremadamente ruim, você aprová-los e formá-los. Isso existe hoje em todas as áreas universitárias de Cuba. Tem muita precariedade na saúde e na educação. Porém, a educação foi muito boa. Por exemplo, eu ainda acho que eu tive uma educação muito boa, ainda mais quando eu comparo, inclusive, com os programas daqui do Brasil. Ele sempre tive deficiência do que tem a ver com pensamento crítico. Lá você não tem sociologia, não tem filosofia. Você só tem uma disciplina que se chama cultura política, que, bom, e tem preparação cidadana, que é uma espécie de disciplinas mais, eu te diria doutrinantes mesmo, porque você é o que dá essas ideias dos princípios da revolução e de pensadores, eh, da linha do governo, né? E do marxismo também, mais amplo. Mas fora dessas disciplinas, naquele nível técnico, tanto em matemática, em língua espanhola, em inglês, em física, em química, quando eu fiz ainda era muito bom. Ou ao menos eu achei de melhor qualidade aqui no Brasil. Porém, hoje, nestes últimos 10 anos, a qualidade da educação tem caído para o chão, absolutamente. Os professores têm migrado, os alunos com mais talento, a maioria têm migrado. Apagões de 21 horas, não tem nem recursos para imprimir os livros, não tem praticamente conectividade à internet muito ruim agora. Ela piorou, eu acho. Esses dias agora tá pior, né? Então, eu vou explicar isso agora. Ela está pior ainda, então você como aluno, você como professor, imagina você como professor ter que passar toda a tarde, até parte da noite, atrás, dedicar muitas horas da sua vida, no lugar de você preparar a aula, você ver onde consiga comida. Não é só você, ainda você tendo dinheiro, vamos colocar a hipótese você tem o dinheiro, que já é um problema, você conseguir. Ainda você tem que ver onde você consiga comida e depois você ir a uma sala de aula, você como ser humano, você vai estar extremamente extenuado, não vai ter o tempo suficiente, os recursos suficientes para preparar sua aula com qualidade, você vai estar com um apagão, talvez um calor extremo, como às vezes chega em Cuba. Então, realmente, tudo isso afeta muito a qualidade. Em referência à situação da internet, sim. Hoje, em Cuba, a situação tem uma grande, vamos dizer, irritação popular
porque recentemente o monopólio das comunicações estatal, das comunicações em Cuba, a empresa de telecomunicações de Cuba, Sociedade Anônima, que é Texa, ela limitou grandemente a internet em Cuba na prática. Essa estatal, ela é a única que pode distribuir a internet em Cuba, né? Internet que ela tem uma conectividade muito ruim, ele já era considerado um dos internets mais caros do mundo, já de por si. Ele tem muitos problemas, ele tem censura, você desde Cuba, determinadas páginas da imprensa independente você não consegue É acessar, estatal. estão bloqueados, estatal único, além, estatal e o único. Inclusive, Starlink lá está proibido, se o pegam no aeroporto, eles levam e te multam, se encontram na tua casa, eles pegam e te multam. VPN. O pessoal usa, claro. Para Usa. poder acessar as páginas, o pessoal usa. Tem alguns VPNs que o governo conseguiu censurar, mas tem outros que não, como o Siphon, por exemplo. O Meet VPN. Tem alguns VPNs que o governo não consegue Essas censurar e o pessoal manifestações usa. de rua que a gente vê sempre, elas passam pelo VPN, né? São distribuídas para o mundo pelo VPN, né? Via. Depende. Eles mais que o problema da distribuição, porque eles não estão conseguindo controlar isso, né? O problema é eles cortam a internet quando há uma manifestação, que é uma prática comum, para evitar que as pessoas se comuniquem e saibam que está acontecendo um momento na manifestação e se sumem no momento da manifestação. Porque é um ambiente onde o governo não limita muito a organização política, como eu expliquei, aí você não pode preparar, como a sociedade organizada, é muito difícil você preparar uma manifestação, por exemplo, um protesto. Aí que acontece, as manifestações são muito mais espontâneas, em momentos onde a raiva pela situação faz que a população mais espontaneamente saia à rua e o pessoal se suma, vendo nos status de WhatsApp, dos stories do Instagram, que o pessoal está na rua. Eu vejo que meu amigo, que meu vizinho está na rua protestando, eu vou e eu me uno, entende? Então eles cortam a internet nesses momentos para evitar essa comunicação. Ainda mais depois da experiência que eles tiveram no 11 de julho de 2021. Mas acabando, eu estava falando do internet, sendo que ele é o único fornecedor do internet em Cuba, que era uma das poucas coisas que tinha ficado relativamente barato ainda, porque eles não tinham nunca ajustado a inflação, por essa ideia de como monopólio estatal, etc. E considerando que realmente, como Cuba não se produz nada, essas empresas, elas com pesos cubanos, que é a moeda nacional lá, elas não conseguem comprar nada. Então, elas precisam de divisas também para eles poderem operar, ainda mais uma empresa tecnológica, embora as tecnologias que ela precisem não sejam algo muito avançado, porque a internet é bem precário, elas para comprar na China, na Rússia, na União Europeia, não vão comprar com pesos cubanos e não se vê nem dentro do país, precisam dólares, euros. Então, o esquema de negócios dessas empresas é principalmente as recargas internacionais, ou seja, os familiares desde o estrangeiro pagam em dólares, em euros, a empresa para que ela coloque internet, paquetes de internet, ou seja, coloque crédito nos telefones dos seus familiares em Cuba. E isso que realmente produz divisas para essas empresas. Então, até o momento, eles não tinham atualizado esses preços em pesos cubanos, porque realmente arrecadar, desculpa, em pesos cubanos não era prioridade da empresa. No obstante, não sei exatamente o que aconteceu. Eles falam que houve um esquema que desviou dinheiro de Texas. A empresa falou isso, coisa que eu acho muito difícil, porque eles são os que colocam a internet, o dinheiro tem que ir necessariamente a contas dele para que eles não te coloquem o crédito. A não ser que tenha sido uma coisa interna mesmo deles. Ainda mais estranho que por vários anos isso tenha acontecido, segundo eles não se tinham dado conta. Que se a realidade que aconteceu isso, eles têm um problema de controle muito grande, uma empresa pública monopólio. Né? O sistema. Pode ter sido hackeado, mas passar vários anos hackeado também falaria da inoperância da empresa, de por si, se eles não se deram conta em vários anos disso. E segundo eles, desapareceu 60% dos seus ingressos. Você, como empresa, 60% dos seus ingressos sumem em divisa e você não se dá conta. É bem estranho, né? Aí a maioria da população achou que era uma simples excusa. Essa foi a impressão que passou da empresa. A Starlink não chegou lá? É o que eu acabo de comentar. Você não pode entrar em Starlink. Se você entra no aeroporto, eles pegam e te multam. Se eles encontram na tua casa, eles levam e te multam. Ah, mas e se esconder? Se você tem algumas pessoas que conseguem ter escondido, mas eles estão vigiando, eles estão atrás, porque eles não querem precisamente que você consiga fugir desse monopólio de Texas. Que fez Texas? Essa empresa única desse monopólio de telecomunicações em Cuba. Seja qual seja a realidade, eu imagino, mas isto é pura hipótese,
que perante a migração tem mais de 1 milhão de pessoas têm migrado desde finais de 2020 até hoje, de Cuba, Como assim? mais de 1 milhão de pessoas. De 2020 para cá? Isso. Imenso. 10% da população foi embora, mais de 10% de fato. Especialmente pessoas jovens. Assustador, hein? Assustador. É uma migração que, respeito ao tamanho da população, é A população de exorbitante. Cuba hoje, já descontado esses... Vou agora para esse ponto. Estou tentando cavar um fio, né, para entrar no outro. Eu acho que essas pessoas, claro, tinham famílias no exterior que recarregavam os seus créditos, agora essas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas não estão mais, então a empresa viu uma diminuição muito grande do seu ingresso de divisas. Essa é a minha hipótese. Então, eles aumentaram, deram acesso à população a 6 gigabytes por 360 pesos, que isso vem sendo um 25%, 30% do salário mínimo lá, só por 6 gigabytes de internet. Lá não tem essa Wi-Fi como aqui, que você paga ilimitado pelo mês, isso não existe lá. Então, você normalmente tem dados móveis mesmo, 6 gigabytes. E para você adquirir um segundo paquete em moeda nacional, em pesos cubanos, você tem que pagar por outros 6 gigabytes, se não me engano, uns 3.000 e tantos pesos, mais que um salário mínimo. Mais da metade de um salário promedio lá. Então, uma quantidade exorbitante. Se você quer um terceiro paquete, ou quer mais gigabytes, chega a 11.000 pesos. 11.000 pesos é mais do dobro do salário meio. São como 10 vezes o salário, 5 vezes o salário mínimo. Quantidade exorbitante. O que eles fizeram então? Trazer todo um grupo de promoções em dólares, como para tentar que vamos dizer, chamar aos familiares no exterior a recarregar os familiares que têm em Cuba, mediante uma estratégia que, se para quem está dentro de Cuba se faz impagável o internet, eles tentem que os familiares no exterior paguem essa internet para eles, né? Essa parece ser a estratégia. Mas, inclusive, esses preços são caros. Estamos falando de paquetes de uns poucos gigabytes que custam $20, mais de R$ 100. E para alguém no Brasil é muito caro, mas inclusive para alguém nos Estados Unidos estar colocando 20 gigabytes por $20 por alguns gigabytes é muito caro. Realmente a internet é muito caro, ainda Como mais é que é a precário. cotização, peso cubano e dólar? Dá uns 370. O mercado, o governo dá uma cifra em 120 pesos. Se eu não me engano, está por 120 pesos por aí. Mas o que acontece? O governo compra, mas não vende dólares. Então, ele não tem capacidade de regular realmente o preço do dólar. Porque se você só compra, mas você não vende, não tem como você estabelecer um preço. Então, o preço que a gente toma como referência é o preço do mercado negro, que todos os dias, mediante um algoritmo nas redes sociais, medindo o intercâmbio que há em publicações nas redes sociais, o Diário Independente El Toque ele publica, é um grupo de economistas quem faz isso, não são leigos, né? Quem fez algoritmos faz esse cálculo, eles publicam qual está sendo o preço do Você peso. Ele disse está rondando 370 pesos hoje. Diário Independente? Isso, El Toque. Ah, esse é independente, o governo não Não, interfere? essa é a imprensa independente. E um grupo de economistas publica através desse diário, eles não são desse diário, né? Como tal, não são parte da equipe desse diário, mas através desse diário eles publicam essa cifra que se toma dos algoritmos, ou seja, as pessoas em Cuba publicam nas redes sociais o preço em que eles vendem, por exemplo, eu vendo $100, estou vendendo $200 a tal preço, o dólar, e as pessoas falam, eu compro $50, $200 a tal preço, mediante um algoritmo, eles calculam a média em que vão oscilando, eles publicam então esse dado. Está a 370 pesos hoje. O mercado negro, esse é o valor que, quando trabalha com economia em Cuba, costuma tomar como referência, porque o valor vai ser real. Não é especulação, são dados que eles conseguem calcular, né? É o valor real do dólar. Então, isso tem desencadenado hoje em Cuba, desencadeado seria, né? Desencadeado. Isso. Ele é uma insatisfação muito grande da população, inclusive a imprensa oficial, não do mesmo jeito direto e frontal que faz a imprensa independente, mas inclusive a imprensa oficial, que é totalmente controlada pelo Estado e tem censores de por meio, ela tem colocado artigos que, para quem está em Cuba e sabe, está acostumado à gramática, à semântica que se maneja na imprensa oficial, se dá conta que isso é uma crítica velada a essa política, porque é uma coisa que atinge a toda a população, inclusive a quem trabalha nessa imprensa
oficial toda a população que não consiga, praticamente o mais mínimo acesso à internet, não consiga coisas tão simples como assistir um vídeo de YouTube, a fazer uma videochamada, porque gasta muitos megabytes com seus familiares, descarregar livros, artigos científicos para pesquisa, por exemplo, acessar a bases de dados no setor empresarial. Chamada ao vivo, Nem você não vê nada. Não. Vê a pessoa assim. Não, a internet travando já é tudo, ruim né? assim em Cuba, ela é ruim assim. Mas você já nem consegue isso porque te vai gastar tudo a internet muito rápido. Imagina. E isso tem desencadeado que especialmente os jovens universitários, estudantes universitários de distintos institutos, centros e universidades em Cuba, tenham aberto, inclusive a partir da Federação Estudantil Universitária, que é o órgão estudantil universitário do próprio regime, mas inclusive os dirigentes dessa organização, provavelmente pressionados, né, pelos estudantes, inclusive se tem visto obrigados a fazer comunicados criticando abertamente a medida. Não indo frontalmente contra o governo em si, né, mas sim indo, ao menos, dirigindo contra a empresa, mas por uma questão de semântica, saber como se manejar, como manobrar no ambiente político cubano. Mas tem uma coisa muito estranha, uma coisa histórica, como esses jovens universitários cubanos têm feito essas diferentes cartas, comunicados que têm circulado por toda Cuba hoje pela comunidade, nós no exílio, também na migração cubana, atacando esta medida, explicando por que vai contra ideias, por exemplo, inclusive que o próprio governo defende, como ao menos na retórica, né, como justiça social, igualdade, etc. Inclusive eles têm chamado uma paralisação general, que muitas faculdades, que seria como os institutos lá, muitos cursos, universidades, têm aderido. É a primeira que acontece desde 1959, que é a chegada de Castro ao poder. É a primeira que acontece. Então, tem sido uma coisa histórica. A paralisação tem sido pacífica, eles estão buscando a retirada dessa medida. E eu já deixo uma mensagem de solidariedade a meus colegas do mundo universitário em Cuba pela valentia e a firmeza Eles vão poder ver a isso respeito lá? desta posição. Com esta Aí, internet tão Vai limitada, ficar eu acho, internacional, hein? Não vão Viu? ficar eu acho que eles não abrem YouTube nem loucos com essa limitação da internet que o governo impôs, porque vai gastar todos os dados, né? Verdade. só os shorts, né? Mas de alguma forma, para um ou outro, a mensagem vai chegar, pode ter certeza. Não, esperamos que chegue. Hoje na UNILA, os estudantes cubanos estavam debatendo sobre isso. Se lançou um comunicado, inclusive, que eu compartilhei de solidariedade a estes estudantes na sua busca, né? De que ETEXA, que não pode ter tomado uma medida desse calibre sem autorização do governo, com certeza, dê atrás nessa medida e então não faça esta restrição que na prática é uma restrição do uso de internet e da expressão dos cubanos. E Nós temos que... Pois é, a gente falou em dinheiro, estava falando ali em questão de dinheiro, conversão da moeda, tudo. Eu lembrei. Nós temos um QR Code agora aqui na tela, onde você pode fazer a sua assinatura mensal e contribuir com o nosso canal. Tem de R$5 e R$10. Se cada um dos inscritos aí contribuir com 5 ou com R$10, nós podemos fazer com que os conteúdos elaborar melhor também. Enfim, a gente precisa.